Voltamos, Brasil, finalizando essa pizza maravilhosa de um dos melhores pizzaiolos desse país, viu, gente? Esse eu assino embaixo aqui, ó, da Vileão. É top. Olha, eu vou fazer um pôster, colocar na minha loja lá. Essa assinatura vale dinheiro, hein? Assino mesmo, que essa pizza é boa, hein? Ó, e agora, manjericãozinho? Vamos finalizar? Manjericão. Fresco. Fresquinho, olha que lindo esse manjericão. Aqui, ó, nós vamos colocando aqui nas laterais, entre os nossos lombinhos. Ó. Olha que delícia, Nani. Quem quer comer uma pizza dessa, convida todo mundo para ir lá na pizzaria. Pessoal, convida a todos para a nossa inauguração desse final de semana agora, na Miros Pizzaria. Nós estamos ampliando a nossa loja. Olha que delícia, Nani. Endereço, por favor, da pizzaria. Na Estrada dos Pinheiros 746, no Parque Viana, Barueri. Vem cá com a gente. E entrega também, né? Entrega também. Barueri inteiro. Barueri, Carapicuíba. Qual o telefone para entrega? 4382-5062. Vem para Miros Pizzaria. Novamente. 4382-5062. E o Insta? Chefe Davi Leão. Face, Davi Leão. Chefe Davi Leão. Patroa, qual o nome? Aline Siqueira Fernandes Leão. Beijo, querida! Gente, quero dar parabéns, viu? Parabéns mesmo. Que essa semana que vem, na quinta próxima, né? Porque tem esse feriado, a gente não vai fazer a pauta pet aqui. Que prenderam, parabéns pra polícia que prendeu aquela mulher que matou aquele cachorro amarrado a pontapé chutes. Eu nunca vi tanta crueldade, eu nunca vi como o ser humano tá tão cruel, com tanta falta de amor. Parabéns mesmo, merece cadeia, tem que apodrecer. A lei mudou, agora ao invés de 3 anos vai pegar 10. Apodreça na cadeia. Quero mandar um abraço também, Nani, pro meu amigo, o repórter Pet. O Jorge Guerra. Ele mandou pra mim, a gente compartilhou com todas as ONGs, todos os cuidadores de animais. Vocês viram esse vídeo, gente, que tava circulando? Nossa, a mulher amarrou o cachorro, ela amarrou a boca dele com fita, essas fitas adesivas, prendeu, amarrou as patinhas e matou ele no chute. Que maldade, né? Mas muita crueldade, Hebe. O ser humano tá perdendo a noção do que é ser gente, porque pra mim, assim, virou um animal irracional. E ela com uma bota bico fino e de salto. Ela bate tanto no cachorro, tanto até no final pra ela matar, que ela atravessa os olhos dele com o salto da bota. Nossa Senhora. Horrível. Cadeia pra ela. Adorei que foi presa. Merece mesmo apodrecer na cadeia. Pô, vamos botar nosso tema aqui, porque a gente fica indignada. Semana que vem a gente vai mostrar isso aí e voltar com o repórter Pet, que ele mandou pra mim, e mandou também a prisão dela. Vamos botar relacionamento? Vou fazer algumas perguntas pra você, Doté. Ping-pong, vamos lá? Porque tem muita gente aqui chegando dentro de relacionamento. Vou tirar uma carta pra cada, pode ser? Só pra dar mensagem rápida. Não, vamos fazer uma aqui primeiro, porque ela já mandou 70 vezes, 70 perguntas, a mesma pessoa tá mandando. Essa Então merece vamos. responder. Lucimar Souza de Oliveira, 8/10/70. Vou conseguir um emprego Vamos lá, Lucimar. fixo. Ela mandou 70 vezes pra você, 70 mensagens pra você, Doté. Caramba. Cara dele, não gostei não, hein? Nem eu, Hebe. Olha, Sinais, Lucimar. né? Eu sou muito sincero, Lucimar, olha só. O jogo fala de uma fase difícil, uma fase de muita preocupação, em que, inclusive, você pode estar colocando um peso maior em cima da dificuldade, com a estima já baixa, muita preocupação, e você dando mais valor à dificuldade do que ela tem. Você deveria mudar esse padrão energético para você começar a ter vitória, começar a ver as coisas melhorarem. Porque quanto mais dificuldade você acreditar nela, você traz mais ela para você. Então muda isso, procura uns banhos energéticos, usa bastante alecrim no banho, uma dica para você boa. Banho e defumador na sua casa com canela, vai até dicas para ela, né? 70 ligações e folha de louro no defumador. Isso vai mudar o seu padrão, vai te fazer mentalmente acreditar e tem que ter foco para melhorar. Essa fase vai passar, mas ela pode ser um pouco insistente se você não mudar também a forma de encarar, tá bom? Aí você consegue. Doutora Hebe já vai dar uma dica, só que tem alguém na linha para falar com vocês. Alô? Oi, Nani, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? É Cristina, Nani. Tudo bom, Cris? Tá falando de onde? Eu falo de Cidade Ademar. Bem-vinda. A pergunta é pra você? É pra mim mesmo. Nome de solteira, data de nascimento e a pergunta. Assim, eu tô separada do meu amor, a gente teve uma briga, eu queria saber se a gente vai reatar ou como é que vai ficar a minha vida afetiva, assim, a partir dos próximos meses, né? Ok. Sim. Obrigada, um beijo, amo vocês. Um beijo, querida.
jogo fala em mudanças para você, mudanças positivas, tá? Você é uma pessoa que tem uma energia de solução, de positividade, e por mais que a coisa esteja difícil, você sempre vence, tá? Procura esquecer um pouco essas coisas do passado, essas coisas que podem estar te amarrando, digamos assim, energeticamente, e não vejo nenhuma dificuldade em você conquistar o que você deseja, começar a caminhar até por novos caminhos. Percebeu, né? O meu amor, meu amor. Então tem que mudar a forma de acreditar nesse amor, de viver esse amor. Gente, esse é o problema. Deve recomeçar a forma de recomeçar com mudar essa pessoa, mudar o relacionamento. As formas de manter um relacionamento. Exatamente. Porque, Hebe, vamos lá, você queria dar uma dica na outra pergunta. Isso, O que acontece é assim, a gente briga, separa, e na hora que separa entra um desespero, não posso perder. Não seria mais fácil conversar antes de perder? Ah, com certeza. Mas eu queria falar com a moça que quer trabalhar. Porque eu acho que, às vezes, a pessoa coloca tanto o foco no esforço dela que ela se perde da chave do mundo do trabalho, que é o outro, que é a indicação, que é o que o outro precisa, que é o apoio do outro. Às vezes, baseado no que ele falou em termos do que é a energia dela, ela deveria procurar um pouco mais focar no que ela pode fazer pelo outro e não na carga que coloca sobre si mesma de esforço. Porque o esforço é muito bom, mas ele só leva a gente até um ponto. Desse ponto para frente, a gente precisa do outro. E aí, voltando à questão do relacionamento, se você precisa do outro, isso torna você uma pessoa consciente da importância do outro. E aí você trata melhor. Aí você trata melhor. Mas não é uma faca de dois gumes, não é perigoso o outro ter a consciência que você depende dele? Não. Eu disse precisa, eu não disse depende. Então, essa precisão... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas as pessoas não conseguem entender diferente? Eu preciso... Porque nós mulheres falamos uma linguagem. Isso. Os homens falam outra linguagem. Mas eu acho o seguinte, qual é a diferença entre precisar e depender? Quando você necessita, quando você precisa, depender da sua independência. Claro. Agora, se você depender de um ser humano, é muito arriscado, independente de quem seja. Você precisa ter liberdade. O lado masculino, Sim, eu concordo. Na verdade, nós temos que pensar como que nós podemos fazer pelo outro, porque ao fazer pelo outro, eu devo ter um retorno positivo. Se eu não fizer e só depender do outro, se eu ficar esperando que o outro faça, eu acho que a gente vai ficar frustrado, nós vamos viver coisas ruins e sempre aí depender do outro. Aí nós entramos no outro mecanismo. Mas agora, se eu faço para o bem-estar do outro, vai haver troca. Mas por isso eu estou falando, gente, não é... O relacionamento é uma coisa muito de doação, né? O que você... Eu por exemplo, eu não sei se é errado, se é certo, mas assim, eu retribuo o que eu recebo. Em todos os relacionamentos. E no relacionamento afetivo, na verdade, quando a gente diz que gosta de alguém ou ama alguém, na verdade, esse amor tem que ter reciprocidade. Se não houver uma troca, nós desistimos. Se não ganhamos alguma coisa, nós desistimos. Então nós temos que sempre fazer pelo outro. Alô, é? Alô? Oi, com quem falo? Nani, tu fala com Vera. Oi, Verinha, tá falando de onde, amada? Eu tô falando de Esteio, Rio Grande do Sul. Bem-vinda. O meu nome é Vera Lúcia Catafesta. Eu tenho 62 anos e eu quero muito vender meu apartamento e não tem ninguém que venha vender para ver. Sim. E eu gostaria de saber se eu vou vender logo. Sim. Vamos lá, doutor. Você. Primeira coisa, tem que procurar várias imobiliárias. O mercado de hoje, do jeito que está, tem que ter opções de venda, né? Sites hoje de venda também, né? De anúncios, né? A dificuldade é falta de... A dificuldade aqui, Vera, pode ser a falta de, exatamente disso, de anunciar, falar para pessoas, movimentar, comunicar. Se você comunica, você vence a dificuldade do que você quer fazer nesse momento com essa casa muito facilmente. Procure, de repente, como a Nani falou, uma imobiliária, procure um amigo que possa te ajudar, bota um anúncio no jornal. Movimenta isso. Você pode estar querendo, mas não fazendo alguma coisa para isso ser vendido. Tá bom? Só com desejo. Aí você conta só com a sorte, com o movimento. Sem fazer o movimento, você não vai conseguir, tá bom? Anuncia, bota alguma coisa no jornal, chama uma imobiliária, um corretor,
uma pessoa especializada, não tem cuidar dificuldade disso. espiritual nenhuma, tá bom? Certo. Doté. Ana Paula, 25 anos, separada há 2 anos. Tem amor à vista? Adoro. Nossa, que é direta, logo assim mesmo. Tem que ser assim. Tem amor à vista? Amor é tão complicado, né, gente? Fala assim, né? Tem amor à Complicado vista, aqui pra né? ela. Olha, o jogo fala pra ela, Nani. Tenha cuidado entre o uso da sensualidade, do exacerbar de repente demais a sensualidade e acabar caindo no vazio. O jogo fala isso pra você. De repente você mascara uma timidez, uma falsa sensualidade e isso te atrapalha bastante. Cuidado, procura dosar um pouco mais as coisas, organizar o teu emocional para que você chegue a encontrar esse amor. Não é difícil para você desde quando você Tem um controle. tem um controle e a e possa consciência. dosar melhor. Uma coisa interessante, desculpe, que eu acho muito legal isso, que é o seguinte: às vezes a mulher vai para uma balada toda produzida de uma forma mega sensual, sexual, e ela atrai um homem ou vários Do mesmo jeito. que não são o que ela está procurando. A maioria fala então, isso. O cuidado de você, às vezes, não apresentar uma realidade que não é a sua, para você não atrair uma pessoa que quer aquela outra coisa Que não é o que você quer. É exatamente É a isso linguagem que o João corporal falou. fala, né? Exatamente. você A quer uma- roupa, É. a produção. Você quer um namoro sério, vai com uma saia muito aqui em É cima. problema. Aí o negócio complica, meu povo. Luciana Aparecida Ferreira, do Hotel 18, do 776. Eu gostaria de saber sobre meu casamento. Temos muitas dificuldades. Minha filha, todo casamento tem dificuldade. Eu já vou avisar, assim, que, nossa senhora, coisa difícil. Eu acho mais fácil você falar de qualquer coisa, mas relacionamento é complicado. Vida 2 é Olha, eu uma coisa acredito que difícil, no teu né? relacionamento aqui, Luciana, né? É. Seja mais a dificuldade ou financeira, de caminhos, de estabilidade, atrapalhando, de repente, a relação. Aqui não sai nada ligado à relação, tendo atrapalhos. Sai dificuldade de vida, dia a dia, de repente você não conseguindo conquistar ou tendo perdas no que conquistou. E isso, para os dois, acaba sendo um fardo, porque amorosamente não tem grandes problemas que poderiam. Doutor, como é que tá o seu canal no YouTube? Que eu sei que tá um sucesso. Tá bem bacana. Você está ajudando muita gente. Graças a Deus. Divulga, por favor, esse canal para todo mundo poder Então, acessar. O canal é do Hotel Alexander. Nós temos vários programas semanais. Ontem mesmo eu gravei o Praticando Magia, que a gente ensina dicas, coisas legais. Eu falei de 10 pontos negativos que atrapalham uma casa, o fluxo de energia numa casa, focando no banheiro. Então a gente ensina dicas. Tem o Doutor Responde, que as pessoas mandam perguntas assim, lotado de perguntas. E esses 4 entrevistas, né? E está ajudando bastante gente. Você veio para São Paulo para ficar até o final de semana? O que vai acontecer em São Paulo? Fico até segunda-feira atendendo várias pessoas. Vou estar na grande festa do Baba Mike no domingo, lá em São Bernardo. E atendendo muitas pessoas, é só chamar no WhatsApp que a gente vai responder lá Qual todo é o mundo. WhatsApp? 2198-140-5340. Só queria Para dar marcar consulta, viu, gente? É para ficar ligando, mandando só mensagem. queria dar um detalhe. O que eu faço aqui, nessa consulta, é só aqui. Através do WhatsApp, é somente para consultas particulares, completas, para dar orientação do começo ao fim. Aqui é só um Isso aqui é gostinho. só para o programa, exato. Que é um gostinho, né, Hebe? E, gente, qual o segredo de um relacionamento feliz? Tem um segredo? Bom, como nós falávamos Porque a antes. gente está falando o tempo todo Primeiro- dicas bacanas com vocês dois. Sim, primeiro que assim, felicidade é uma coisa também que as Momentânea? pessoas... Pode ser, mas não necessariamente. Nós tendemos a uma felicidade através de ações positivas. Veja, se eu penso coisas erradas, eu sinto coisas erradas e faço coisas erradas, eu não consigo ser feliz. Não. Eu tenho que aprender a ser feliz com ações que me conduzam a algo positivo. Quer dizer, o que eu faço a cada dia para alcançar aquele meu objetivo? Esse casal, para ser feliz, o que ele tem que fazer? Eles fazem alguma coisa? Os dois fazem? Eles fazem um pelo outro? Porque esse é o caminho da felicidade. O caminho de fazer algo, mas tem que ser algo positivo e tem que ser ação positiva. Nós falamos antes assim, parece fácil dizer, você tem que fazer alguma coisa. Muitas vezes o que nós temos que fazer é aprender a caminhar. E aprender a caminhar, às vezes, a gente precisa de ajuda.
Muitas vezes nós já sabemos alguns caminhos, mas precisamos exercitar esse caminho mais vezes. Parece que esquece, né, Hebe? Olha, Às vezes. eu acho interessante porque há muitos anos as pessoas dizem que não existe fórmula do amor. E eu sou o contrário disso. Eu acho que existe sim. Qual é? A fórmula do amor. Ela é muito simples. Não fui eu que inventei, inclusive. Ela é muito mais antiga do que eu. Depois até te digo quem inventou. Mas, basicamente, o ser humano ele tem 3 naturezas. Ele tem uma natureza animal, instintiva. Ele tem uma natureza racional, humana. E ele tem uma natureza transcendente, divina. Né? É como a professorinha do primário falava, o ser humano é um animal racional. E a professora de religião gritava, e filho de Deus! Então, como você tem 3 naturezas, quando você consegue saciar, alimentar adequadamente você e o seu parceiro, um ao outro, essas 3 naturezas, a tendência é a união se consolidar e isso produz aquilo que a gente chama de bem-estar ou de felicidade. Então, a natureza instintiva se alimenta de emoções, de sensualidade. A natureza racional se alimenta de amizade, de companheirismo. Parceria. E a natureza divina se alimenta do romance, daquela sensação, daquele enlevo, daquela coisa gostosa, bonita, de estar junto mesmo quando não está junto. Então, se você juntar essas 3 coisas, a tendência é você ter um relacionamento real. Real no sentido de realidade, no sentido de realeza. E aí, Maravilha. essas 3 coisas juntas produzem o amor verdadeiro. E aí, se você quiser saber quem inventou essa fórmula... Seu site ou sua rede social, que você tem dicas poderosas lá também, né? Muito obrigada. Mas eu quero dizer quem foi que criou essa fórmula. Jesus. Amar a Deus, que é a parte divina, ao próximo e a ti mesmo. Então, você tem a parte instintiva, animal, egoísta, a parte humana que pensa no outro e a parte transcendente. Então, a fórmula do amor existe pessoal. desde que Jesus veio. E as pessoas continuam dizendo que não existe fórmula para o amor. Existe, sim. É que o homem é muito difícil, né? A cabeça já complica as coisas onde não existe. Aí começa a achar 1 milhão de coisas e não consegue. Qual que é a sua rede social? Você tem algum Olha, site? Você escreve? Como você está fazendo hoje? Eu tenho um site, que é um portal, que é o doutorahebe.com.br, e dentro desse site tem tudo. Tem Instagram, tem Facebook, tem todas as redes sociais, está tudo nesse site. Se entrar no site, doutorahebe.com.br. tem o nosso canal no YouTube, que a gente faz programas de entrevistas e de discussão de temas diferentes sobre trabalho, sobre maternidade, sobre relacionamento, Que várias delícia. coisas. E você volta 1000 vezes, viu, gata? Um prazer. Osvaldo, e a sua rede social? Tem? Bom, nós temos um website que é o www.impassex.com.br e ali, na verdade, é o nosso contato. Tem telefone, e-mail, os contatos de Facebook, Instagram, etc, etc. E este livro, onde as pessoas conseguem, temas sexuais, comprar? Você pode conseguir em algumas livrarias, mas se precisar, pode conseguir lá no consultório, lá no Instituto Paulista de Sexualidade. Nós temos os nossos livros lá, porque precisa ter. Certo. Vamos fazer mais perguntas aqui. A Diana Faria, 31.178. Eu quero saber se eu consigo um emprego de concretizar o meu empreendimento com crescimento e prosperidade. Consegue sim. O jogo fala uma tendência a você ter crescimento, vencer obstáculos. Acredito que venha vencendo até muitos obstáculos e você é uma pessoa forte. Você é uma pessoa que sabe olhar para você, pegar o melhor que você tem e colocar isso na vida e realizar. Carta da realização para você. Boa sorte. Então, você quer deixar uma rede social também, para convidar as pessoas, o WhatsApp? Tanto o Insta quanto o Facebook é o Dr. Alexander. O pessoal convida a se inscrever no meu canal do YouTube. Lá tem bastante coisas legais, vídeos, matérias. E o WhatsApp é o 21 98 140 5340 para informações e marcação de consultas. Certo, Zé fica com a gente até segunda-feira em São Paulo. Evê Sobral! Olá, Nani Venâncio.
Já desejar um bom feriado para todo mundo, Obrigada. que vai ser bem bacana. Estou indo para o Rio já essa madrugada fazer lá o Arraiá do Barra World, viu? Vai estar muito legal. E lembrando a vocês que o final de semana está carregado de filmes muito legais. A gente já começa na sexta-feira com Mentes Diabólicas, né, no Alta Tensão, porque sexta-feira o Alta Tensão é para ter. Mentes Diabólicas é um filme que ele mistura suspense e aventura, gente. Ele, inclusive, enfoca problemas psicológicos, né? Fala sobre Gestalt, porque é um menino que controla a mente do outro colega e eles disputam essa disputa psicológica e envolve temas como Cavaleiros Templários, outras coisas místicas, mas no final você tem uma surpresa. E aí a gente tem, já no sábado, a gente já vai ter já um outro filme que com certeza é uma aventura, esse de fato, que é Caçadores do Ar. Então, assim, esse Caçadores do Ar, eles são os Cavaleiros do Ar, ou Caçadores do Ar, né, de acordo com a tradução, eles são, na verdade, um grupo de pessoas que vão salvar a humanidade através dos seus aviões, através de todo um trabalho da Força Aérea Americana. É bem bacana mesmo. Já no domingo, claro que não podia deixar de ser na sessão matinê, né, o Santo Antônio. A gente vai ter a produção, que é uma das superproduções de Santo Antônio, mais bonitas já feitas, é uma superprodução mesmo italiana, com grandes atores, com um elenco maravilhoso, e aí a gente já está vendo, são imagens lindas em HD, e esse filme vem porque essa é a semana de Santo Antônio e domingo já fecha, né? Parabéns pelo programa isso, ontem, né? todo de casamento. Foi bacana o programa ontem, foi bem bacana, foi muito bonito. Efeitos especiais. Casamento, você falou que achava que... Não, casamento eu não consegui não, mas o programa foi ótimo, ao vivo. Obrigado pela participação, a audiência foi muito legal. Valeu mesmo. Você assistiu? Você viu o que eu falei? Falei da conversa de quinta-feira, das meninas, né? do camarim. E foi bonito. Você viu os efeitos? O pessoal da produção não me avisou dos efeitos, para que minha reação fosse espontânea. Então, na hora que entrou as noivas, pum, canhão jogou rosas. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Estourou aqui. Moderno, Depois, fogos de artifício. Eu falei, meu pai, quando eu vi aquilo, quase que eu tive um negócio, né? Ele falou durante o dia comigo que estava pensando, vai que rolava, pintava alguém para casar. E aí ele estava fazendo dia de Santo Antônio, ele fez a brincadeira, mas à noite o programa dele era sobre casamento. Aproveitando ontem o dia de Santo Antônio, né? Foi dia de Santo Antônio. Foi muito bonito. Tava lindo o programa, Evê. Valeu, Parabéns. obrigado mesmo, né? Obrigado você. Vamos fazer mais uma pergunta? Vamos. Adriano Aparecido Freitas, 28774. Vão me recolocar como professor e artista? Vamos lá. São tantas perguntas, gente. O jogo diz que sim, sem empecilho nenhum. Tá? Você é uma pessoa sorte, o caminho está aberto, indica prosperidade, crescimento. Você deve ser bem centrado, bem focado nas coisas que quer. Não vejo aqui nenhum empecilho, não tem nenhuma carta dizendo que não, tá bom? Cuidado só para não se desgastar muito em várias coisas ao mesmo tempo. Liliane Renata, vamos lá, uma carta agora do ping-pong? Liliane Renata Moreira de Souza, 12377, passando muita dificuldade financeira. Eu gostaria de saber se vai passar. Torcer aqui, meu bem, o país está assim, viu? Liliane... Tirou 2, tirou 3, amiga. Pode demorar um pouquinho, Liliane. Pensar positivo, pensar que vai passar, acreditar que vai passar, já imaginar a fase passando. Ela pode querer persistir, procura uns banhos, alguma coisa que te levante espiritualmente para passar mais rápido. Convida todo mundo então, meu amor. Você vai estar aqui em São Paulo mesmo? Em São Paulo até segunda-feira e através do WhatsApp é a forma mais fácil. Meu pessoal responde lá, consegue agendar consultas. Estou em São Paulo, mas até pelo WhatsApp a gente atende também normalmente. É bem mais prático às vezes, né? Pela distância. A gente está analisando que relacionamento é tudo, né, Geraldo? 300 perguntas, 200 perguntas, tudo de relacionamento. Pode ver que a maioria é amor. O WhatsApp, repetindo, é o 21 98 140 5340. E o YouTube do Hotel Alexander. Obrigado lá por quem se inscrever no canal. Vamos inscrever, gente. Eu queria muito agradecer, Hebe, você, doutor maravilhoso, Oswaldo. Obrigada. Volta mais vezes. Toda quarta tem roda de relacionamentos, já sabem. Estão sempre convidados agora. Sempre que Vamos precisar. debater tudo do relacionamento para a gente tentar entender o porquê que exatamente
tá cerrando, né? Não sei se a palavra é errar nos relacionamentos ou então não tá acertando. Não vamos falar errando, não tá acertando para manter relacionamentos duradouros e bacanas. Então, beijo. Aproveita o Rio de Janeiro por mim, pelo amor de Deus. Salve, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Ó, em que dia nós estreamos no canal 13 da já NET? que ele mostrou ali, que ele falou, mostra, então, a camisa do CVV, né? Que CVV? Que é o CVV, que é... Centro de Valorização da Vida. Sim. É um trabalho super ótimo. É um trabalho super ótimo para a prevenção de suicídio. Exatamente. É fazer essa considerado pauta. um dos melhores, né? Vamos fazer essa pauta, TV, sobre Isso é muito suicídio bom. aqui. Nossa, que bacana. E me diga uma coisa, que dia que a gente estreia no 13 da NET? Dia 1º de julho. 1º de julho, gente. Temos que ir embora. Ó, meus amigos, meus amados, meus amores, tá? Amanhã e depois, reprise nos programas maravilhosos pra vocês, porque é feriado, né? Vou descansar também. Beijo no coração. Segunda a gente volta ao vivaço. 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz e muita luz. Fica com Deus. I'm dancing on my